Bem, pessoal, então vamos aqui fazer a correção dos exercícios sobre soma dos termos de uma PA. Na primeira questão, pede para a gente calcular a soma e dar algumas situações, no item A, B e C. Vamos começar aqui pelo item A. Eu quero calcular a soma dos 30 primeiros termos dessa PA, que começa com 4 e depois vem o 10. Bom, nós olhando para esses dois elementos dessa PA, a gente já consegue determinar aqui a razão. A razão é o valor que aumenta ou que diminui aqui do primeiro para o segundo termo. Nesse caso, a gente vê aqui que está aumentando 6. De 4 para 10 aumentou 6. Então, nossa razão é 6. Bom, porém, para calcular a soma de alguns termos da PA, nós usamos a seguinte fórmula. Soma de uma determinada quantidade de termos é o primeiro mais o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. Temos que ver se temos tudo que é necessário aqui. Primeiro termo nós temos que é 4. O último termo não temos. São 30 e nós não temos os 30 termos aqui. Então nós não sabemos quem é o último. Quantidade de termos é 30. Dividido por 2 que é da fórmula. Então o que falta aqui primeiro é descobrir o 30º termo. Quem seria o último desses 30 termos. Então o que a gente vai fazer aqui primeiro? Encontrar o A30. O 30º termo. Então aí a gente usa a fórmula do termo geral. O AN, nesse caso o A30, é o primeiro termo, 4, mais, entre parênteses, N menos 1, então 30 menos 1, multiplicado pela razão, que é 6. Então o nosso 30º termo é 4 mais. Resolvo parênteses, 30 menos 1, 29, vezes 6. Agora eu vou multiplicar. 29 vezes 6. 6 vezes 9, 54. Bota 4 vai 5. 6 vezes 2, 12. Com 5, 17. Então sobra 4 mais 174, que dá 178. Então o 30º termo é 178. Agora eu tenho tudo que eu preciso para calcular essa soma dos 30 termos. A soma dos 30 termos vai ser o primeiro, que é 4, mais o 30º, o último, que a gente acabou de encontrar, 178, multiplicado pela quantidade de termos, que é 30, e isso dividido por 2. A soma dos 30 termos vai ser, vou somar 4 mais 178, vai dar 182. Vezes 30 dividido por 2. Aqui eu posso multiplicar e depois dividir por 2, ou eu posso simplificar e depois multiplicar. Eu vou simplificar aqui. 182 dividido por 2, isso dá 91. 91 vezes 30. Agora é só multiplicar. 3 vezes 1, 3, e 3 vezes 9, 27. E aí eu acrescento um 0. 2.730 é o valor da soma desses 30 termos. Na letra B, pede para a gente calcular a soma dos 200 primeiros números pares. Então, quem são os números pares? Os números pares são 0, o 2, o 4 e assim vai. Só que eu quero os 200 primeiros. Como nós vimos lá na letra A, nós precisamos descobrir aqui quem é que está nessa última posição. Quem é o A200, para a gente poder calcular a soma. Então vamos começar por isso, vamos calcular aqui o A200, do 200º termo. O A200, o nosso AN do termo geral, usando a fórmula do termo geral. O nosso AN é o primeiro termo, 0, mais N menos 1, então 200 menos 1, multiplicado pela razão. A razão nos números pares é 2 positivo, está somando 2. Certo? Então, vezes 2 que é a razão. Sendo assim, o nosso A200 é 0 mais 200 menos 1, 199, vezes 2. Nosso A200 é 0 somado com qualquer coisa não acrescenta em nada, é 0.
Então, vou só resolver essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 9, 18, com 1, 19, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. 388 é o nosso A200, o último termo. 398. Pronto, já que temos agora o último termo, podemos calcular a soma. A soma dos 200 termos é primeiro termo, 0, mais último termo, 398, multiplicada pela quantidade de termos, então multiplicado por 200 termos, só que aí eu divido por 2. Então o nosso S200 vai ser 0 com 399, ou 398, 398, vezes 200 sobre 2. Aqui eu posso multiplicar e depois dividir, né? Ou dividir e depois multiplicar. No caso eu vou dividir aqui o 200 por 2. 398 vezes 200 dividido por 2, 100. Porque é mais fácil multiplicar por 100 do que multiplicar por 200. Então, para multiplicar aqui por 100, ó, só o que eu preciso fazer. 1 vezes isso dá isso. E agora eu acrescento os 2 zeros. Então, essa soma dá 39.800. Na letra C, eu quero calcular a soma dos 15 primeiros termos dessa PA, que começa com menos 45, menos 41, menos 37, e assim vai. Então, a primeira coisa que a gente precisa é encontrar o 15º termo. Então, o termo que está na posição 15, o A15. Nós não temos ali. Então, ó, de novo, ó, pela fórmula do termo geral, o nosso A15 vai ser o primeiro termo, menos 45, mais n menos 1, sendo que o nosso n é 15, então 15 menos 1, vezes a razão. A razão é quanto está aumentando, né, ou diminuindo. No caso aqui, de menos 45 para chegar em menos 41, eu tenho que aumentar 4. Eu tenho que somar 4. Se eu devo 45, pago 4, eu fico devendo só 41. Então, nossa razão é 4. Sendo assim, o nosso A15 vai ser menos 45, mais 15 menos 1, 14, vezes 4. Então, meu A15 vai ser menos 45, mais 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, 1, 5. Então, isso aqui dá 56, essa multiplicação, 4 vezes 14. Agora é só somar. Ó, devo 45 e tenho 56. Com quanto eu sobro? Sobro com 11. Então, 11 positivo. Sendo assim, o nosso último termo ali é o 11. Podemos calcular a soma. A soma dos 15 termos vai ser primeiro termo, menos 45, mais o último, 11, multiplicado pela quantidade de termos, que é 15, dividido por 2. Então, a soma dos termos vai ser, se eu devo 45 e tenho 11, então eu fico devendo 34. Então, menos 34. Vezes 15, dividido por 2. Posso dividir o 34 por 2. Ó, menos 34 dividido por 2, né? Menos com mais, menos, então vai ficar negativo. E 34 dividido por 2, 17. Então vai ficar 17 vezes 15. Sendo assim, essa soma vai ser 15 multiplicado por 17. Vou fazer aqui. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 1, 30. 5, 7, 7, 14, 15, 255. Só que aí é negativo, né? Ó, menos com mais, menos, que é uma multiplicação, tem que fazer jogo de sinal. Então, menos 255. Esse é o valor da soma. Deu um resultado negativo. Nessa segunda questão, fala que a soma dos 20 termos de uma PA finita é 710. Então, observe que na primeira frase da questão já está dizendo a você o resultado da soma. O resultado da soma dá 710. Sabendo que o primeiro termo dessa PA é A1 igual a 7, ou seja, se o primeiro termo dessa PA é 7,
Determine então quem é o 20º termo. Então, ó, se você somando os 20 termos, você obtém esse resultado, o 20º termo vai ser o último termo daquela quantidade de números que você somou. Então, ó, a gente pode pegar a fórmula do SN, a fórmula da soma, onde tem o primeiro mais o último vezes n sobre 2, e substituir esses valores. Ó, SN é a soma, 710. O A1, que é o primeiro termo, já tem na questão que é 7, mais. O AN é o último termo, é o 20º, que nós não sabemos quem é. Então nós vamos deixar aqui, né, A20, ou até AN, se você preferir. O N é a quantidade de termos, 20 termos tem, dividido por 2. Bom, o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Eu quero descobrir essa letrinha, que está dentro do parênteses, está sendo multiplicado. Então eu tenho que ir eliminando essas coisas. Primeiro eu posso eliminar essa divisão. Ó. 20 dividido por 2, isso aqui sobra 10. Então vou só repetir esse restante. E aqui, ó, 20 por 2, 10. Próximo passo, eu posso pegar esse 10 que está multiplicando e passo dividindo. 710 dividido por 10. Do outro lado sobrou isso que está em parênteses, ó, 7 mais o A20. 710 dividido por 10, ó, os dois números terminam com 0. Eu posso simplificar, cortando. A mesma coisa que eu dividi por 10. Sobra 71 dividido por 1, que é 71. Ó, 71 é igual a 7 mais o A20. Bom, para deixar o A20 sozinho, então é só eu pegar esse 7 que está somando e passar ele para o outro lado negativo. Então, 71 menos 7, nem está possível para ser negativo, igual ao nosso A20. Então agora é só subtrair 71 menos 7. De 71, se eu tiro 7, sobra 64. Esse é o nosso 20º termo. Bem, na letra B, pergunta a razão. Como é que a gente vai calcular a razão dessa PA? Ó, se a gente sabe que o 20º termo é esse valor, a gente pode colocá-lo na fórmula do termo geral. E aí o que acontece? O 20º termo é o nosso A20. Primeiro termo já tem na questão que é 7. O N é 20, menos 1. E a razão é o que a gente quer descobrir. Professor, ainda ficou a letrinha A ali. Sim, mas o A20 é justamente o número que a gente calculou na letra A, 64. Então aqui é 64. 7 mais 20 menos 1. Vezes a razão. Pronto, não temos mais nenhuma letra além do L. Se a gente resolver essa equação, descobrimos o valor do L. Então bora lá. 64. Esse 7 está possível, eu posso passar para cá negativo. Aqui eu posso resolver esse parênteses, ó, 20 menos 1 sobra 19, vezes 7. 64, se eu tiro 7, isso aí vai dar 57. Igual a 19 vezes 0. Agora o que é que eu faço? Ó, o 19 está multiplicando, vou passar ele dividindo. Pronto. 57 dividido por 19 dá um resultado exato. Dá 3. Porque 3 vezes 19 dá justamente 57. Então a razão aqui é 3. Nessa terceira questão fala que um corpo em queda livre percorre 3 metros no primeiro segundo, 7 metros no segundo, 11 metros no terceiro e assim por diante. Continuando nessa sequência, quantos metros no total terá percorrido após 15 segundos. Então, vocês devem lembrar, né, lá das aulas de física, que quando a gente solta um determinado corpo, devido à aceleração da gravidade, à medida que o tempo passa, a velocidade dele vai aumentando. Ele começa aqui com velocidade 0, quando ele é solto, né, ele está em velocidade 0, só que à medida que ele vai caindo, a velocidade dele vai aumentando. Com isso, a cada segundo que vai passando, ele vai percorrendo uma distância maior do que a anterior. No caso,
O primeiro segundo que passou, ele percorreu 3 metros. No próximo segundo que passou, né, aqui foi 1 segundo, aqui foi mais 1 segundo, só que aí nesse segundo aqui, ele já percorreu 7. Depois ele já percorreu 11. E assim por diante. De forma que, se a gente observar, isso aqui é uma PA. Ó, 3 para 7 aumentou 4. De 7 para o próximo, que é 11, também aumentou 4. Certo? Então, ele está aumentando essa quantidade em uma PA. A pergunta aqui é quantos metros no total ele terá percorrido depois de 15 segundos. Ou seja, quando eu somar quantos metros ele percorreu em cada um desses segundos, qual é o total de metros que ele percorreu. No caso aqui, como eu quero de 15 segundos, vocês sabem que para poder somar essa quantidade de termos até o 15º, eu preciso saber quem é o 15º. Então, ó, temos que descobrir aqui quem é o meu A15. Então, primeira coisa, eu vou utilizar a fórmula do termo geral para descobrir quem é esse A15. Ó, o meu A15 é o primeiro termo, 3, mais n menos 1, sendo que o n é a quantidade de termos, 15 menos 1, e isso multiplicado pela razão que a gente viu aqui, que é 4, está aumentando de 4 em 4. Vamos lá, o nosso A15 vai ser 3 mais 15 menos 1, 14 vezes 4. 3 mais 14 vezes 4, isso dá 56. Então o meu A15 vai ser 59. Bom, então, no último desses 15 segundos, ele vai percorrer 59 metros. Se eu quero saber quanto ele percorreu no total, então eu vou ter que somar isso tudo aqui. Como é que eu somo? A soma dos 15 termos vai ser o primeiro, 3, mais o último, 59, vezes a quantidade de termo dividido por 2. Então, a soma dos 15 termos vai ser 3 mais 59, 62, vezes 15 sobre 2. Vou dividir aqui, ó, 62 por 2 dá 31, vezes 15. E aí, então, para terminar, vamos multiplicar. 31 vezes 15. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 3, 3. Aqui dá 5, 6 e 4. 465. É o total que ele percorre, né, nesses 15 segundos. 465 metros. Para terminar nessa última questão, que era um pouquinho mais complicada, né, e trabalhosa de fazer. Vejam a situação. Uma sala de cinema possui 12 poltronas na primeira fila, 14 na segunda, 16 na terceira. As demais fileiras se compõem na mesma sequência. Quantas fileiras são necessárias para a sala ter um total de 620 poltronas? Então, observamos que essas quantidades de poltronas, elas estão em PA, 12, 14, 16. Uma PA de razão 2, está aumentando sempre 2. Se eu quero que o total dê 620, então vamos pegar aqui, ó, o valor da soma, né, quando eu junto todas essas poltronas, a gente tem a fórmula. Soma é o primeiro mais o último, vezes n sobre 2. Sendo que essa soma, nós já sabemos o resultado dela, 620, ó. No lugar do SN colocamos o 620, igual. Primeiro termo, nós temos na questão, é 12. Mais o AN, que é o último termo, nós não temos. Então o que é que vamos fazer? Vamos usar a fórmula. O termo geral é sempre o primeiro mais n-1 vezes a razão. O nosso termo geral aqui, nós não sabemos quem é, o nosso AN, vai ser primeiro termo 12, mais n, não sabemos também, então vamos deixar n menos 1. E a razão nós temos que é 2, está aumentando de 2 em 2. Como é que vai ficar isso? Vamos resolver esse parênteses. 12 mais 2 está multiplicando o n e está multiplicando o menos 1.
Então vamos multiplicar. 2 vezes n, 2n. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora o que é que eu posso simplificar daqui? Posso simplificar o 12 com o menos 2. Por quê? Não posso juntar com esse. Esse tem letra. Os outros dois não tem. Então eu junto o que não tem letra com o outro que também não tem. 12 menos 2, 10. Mais 2n. Então, o meu AN é 10 mais 2n. No lugar do AN eu vou botar 10 mais 2n. Tá vendo? Esse é o meu AN. O valor que eu encontrei aqui. Vezes o N, que é justamente a quantidade de fileiras, né, a quantidade de termos que eu quero saber, dividido por 2. Então, montei a fórmula e deixei só uma letrinha, a letrinha N, que é justamente a quantidade de termos da sequência, nesse caso a quantidade de fileiras. Certo? Então, eu usei uma fórmula para dar o valor do AN e ficar só com a letrinha N. Agora a gente pode resolver, 620, uma coisa que eu posso fazer aqui, esse 2 ele está dividindo, ou não, vou deixar para dividir aqui, vou repetir, 620, o que eu estava pensando, mas aí dá para a gente simplificar aqui, 620 vai ser 12, eu posso somar com o 10, né? De novo, tem letrinha aqui, não posso juntar ele, mas esses dois que não tem letra eu posso juntar. 12 com 10, 22. Mais 2n, eu repito. Só que isso está sendo multiplicado por n e isso aqui está sendo dividido por 2. Bom, agora eu posso simplificar. Esse n não dá para dividir por 2. Só que os números que estão dentro do parênteses, eu consigo ver que dá para dividir por 2. Vou dividir aqui 620. O 22 eu posso dividir por 2, que dá 11. Mais o 2n eu posso dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. Só sobra um n. Isso aqui está sendo multiplicado por n. Pronto. Agora, eu vou multiplicar esse n para resolver esse parênteses. Esse n ele multiplica o 11 e também multiplica o n. Vou apagar aqui para a gente poder continuar, certo? Então, se alguém ainda não copiou ou quer tirar um print, faça isso agora. Então, vou continuar aqui, 620 eu repito. N vezes 11, 11n. E n vezes n, n ao quadrado. Bom, tem uma equação de segundo grau, tenho que usar a fórmula de Bhaskara para resolver. Só que aí a fórmula de Bhaskara, para ela ser usada, a equação tem que estar no seguinte formato. Ax ao quadrado, alguma coisa x ao quadrado, mais alguma coisa x, mais outra coisa sem o x, igual a zero. A gente tem aqui uma letrinha ao quadrado, então esse n é o nosso x ao quadrado, n ao quadrado, x ao quadrado. Temos alguma coisa com a letra, temos aqui, o 11n, esse n é o nosso x. E aí tem que ter alguma coisa sozinha, que no caso seria esse 620. Porém, ele tem que estar do lado das letras, para que do outro lado da igualdade só sobre o zero. Então o que eu vou fazer? Para que ficar zero, eu vou pegar o 620 e vou jogar para o outro lado. Aqui eu vou deixar zero, porque eu vou tirar o 620. O 620 vem para cá. Então, ele está positivo, eu vou jogar ele para cá negativo. Mas aqui do outro lado já tinha o 11n, que eu repito, e tinha também o n ao quadrado. Sendo assim, nós temos algo no mesmo formato, né, dessa equação aqui. Alguma coisa ao quadrado, no caso é o nosso n ao quadrado. Alguma coisa com a letra sozinha, que é o n. Alguma coisa sem a letra, que é o menos 620, igual a zero. Aqui só está invertido. Se você inverter, fica naquele mesmo formato. Sendo assim, vamos comparar. Quem é o A? O A é quem acompanha a letra ao quadrado. Nesse caso, como não tem nenhum número aqui, significa dizer que é o 1. É 1n ao quadrado.
Então, o nosso A é 1. Quem é o nosso B? O B acompanha a letra. Então, ó, o 11 está acompanhando a letrinha N. Então, o nosso B é 11. O nosso C é o número sozinho, sem letra. No caso, o nosso C é o menos 620. Pronto, agora vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, a gente tem o delta, né, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. E temos o X, que nesse caso é o nosso N, que vai ser menos B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes A. Então, vou apagar desse lado aqui, para a gente poder resolver isso. Vamos calcular primeiro o delta. O nosso delta é B ao quadrado, no caso o nosso B é 11. Então vai ficar 11 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 620. Tem parênteses, né? Tem uma multiplicação e tem uma subtração. Primeira coisa que resolver é usar as potências. No caso, 11 ao quadrado. 11 ao quadrado é 121. Próxima coisa que podemos resolver é as multiplicações. Vamos ter que fazer jogo de sinal aqui, ó. Menos com mais, menos com menos, mais. Menos com menos é mais. Então fica mais, 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 620, vamos fazer aqui, ó. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8, e 4 vezes 6, 24. Sendo assim, o nosso delta é, vamos somar aqui, ó, 2.480 com 121. Aqui dá 1, 8 com 2, 10 vai 1, 4, 5, 6, 2.601. Pronto, esse é o valor do nosso delta. Agora a gente pode calcular o N. O nosso N vai ser menos B, então menos, o nosso B é 11, então menos 11, mais ou menos a raiz de delta, 2.601, dividido por 2 vezes o A, só que o A é 1. Agora o que é que eu faço aqui? Ó? Eu resolvo essa raiz quadrada. Meu N vai ser menos 11, mais ou menos raiz de 2.601, que é 51. 51 vezes 51 dá 2.601. Isso dividido por 2 vezes 1, 2. Pronto, aqui nós vamos ter duas opções para o N. A opção em que esse 51 é possível e a opção em que ele é negativo. Vamos pegar aqui a primeira opção, onde ele é positivo. Nós vamos ter menos 11 mais 51 dividido por 2. Menos 11 mais 51, isso aqui dá 40, positivo. Dividido por 2, 20. A opção onde o 51 é negativo, vamos ter menos 11, menos 51, dividido por 2. Menos 11, menos 51, isso vai dar menos 62. E dividido por 2, isso aqui dá menos 31. Então temos que lembrar aqui que esse N é a quantidade de fileiras. Quantidade de fileiras, né? A quantidade de coisas, nós temos que usar números naturais, positivos e inteiros. No caso, só é viável para a gente o N como 20. Né? Eu não tenho uma quantidade negativa de fileiras. Então, ó, o nosso N aqui é 20. Ou seja, a quantidade de fileiras é 20. Com isso, encerramos a correção. Até a próxima aula.